Oh Senhor, obrigado. É tão bom a sua presença entre nós. Que delícia. Onde o teu Espírito está, a liberdade, Senhor. Trata com a gente nessa noite, Pai, através da sua palavra, dos teus ensinamentos. E eu te peço, Senhor, me capacite. Fala através de mim. Que o teu amor esteja fluindo na minha vida, nas nossas vidas. E o seu nome seja honrado mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nas EBDs desse mês de junho, estou ministrando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque, queridos, há muito mais de Deus para nós. E nós podemos, como eu disse de manhã, nós podemos ser cristãos rasos. Ou seja, cristãos que fazem parte de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, e se entregam ao Senhor, e vivem anos e anos e anos, sem ter mais nada além da salvação. Mas o Senhor tem muito para nós. O Senhor tem muito para nós. E Ele tem disponibilizado para a igreja já há muito tempo, ali de Pentecoste, da festa de Pentecoste, do derramar do Espírito de Deus para cá. Ele tem disponibilizado ferramentas incríveis, e a gente consegue adquirir essas ferramentas se nós desejarmos. Eu não posso me aprofundar muito nesse assunto agora, porque ele é o tema da manhã, mas é só para a gente poder refletir o que foi ministrado. Na semana passada, falei sobre os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Isso está gravado, depois eu vou te mostrar. Hoje pela manhã, eu falei sobre os dons da palavra. Falei pela manhã sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. Vou falar agora, se Deus permitir, sobre profecia. E na próxima semana, na próxima EBD, vou falar sobre os dons de poder, que é dom da fé, operação de milagres e dom de curar. E na última EBD desse mês, nós vamos fazer uma ministração para todo mundo que quiser o batismo com o Espírito Santo, quiser receber novas ferramentas. A última EBD desse mês, nós vamos ministrar sobre a vida de quem estiver aqui, estiver disponível e quiser. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje vou ministrar nesse tempo a respeito da ordem no culto. A profecia, que é o assunto de hoje, no Novo Testamento, ela tem uma característica diferente daquele profeta, daquela profecia do Antigo Testamento. E eu te convido a abrir aí, você já deve estar por aí mesmo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. O verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Está vendo? Procurai com zelo os dons espirituais. E ele destaca, é interessante, que em todos os ensinamentos, é a única vez que eu me lembro que é destacado assim, olha, procure os dons espirituais. Mas aqui ele destaca ele diz assim, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha ou sobrenatural, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Foi o que eu ministrei hoje pela manhã. Mas o que profetiza, ele fala aos homens, para quê, igreja? Vamos junto comigo: edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E ele diz assim:
O verso 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Eu também quero que todos vocês fluam no Espírito e falem em línguas sobrenaturais. E é por isso que a gente está ensinando novamente, e é por isso que no último domingo desse mês nós vamos profetizar sobre a sua vida, vamos impor as mãos, vamos clamar sobre ti, e você vai receber o dom do Espírito de Deus. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então ali eu até coloquei umas engrenagens, um rapaz ali trabalhando, que é o que a gente vai fazer hoje. Se a gente olha para principalmente aqui nas cartas aos Coríntios, Paulo diz assim: vocês têm todos os dons. Eles eram super privilegiados, eles tinham muitos dons, eles tinham tudo, mas eles começaram a tropeçar e começaram a usar os dons de forma errada. E Paulo vem doutrinando desde o primeiro capítulo, ele vem falando sobre unidade, ele vem falando, chega na ceia e fala assim: olha, na ceia vocês não têm casa para comer não? Vocês chegam aqui, quem chega antes come tudo, uns bebem tanto, ficam até bêbados, e os irmãos que chegam depois não podem ceiar. Vocês não têm casa? Então ele vem ensinando, e ele também, ele investe um tempo aqui, e alguns capítulos, para ensinar a gente a fluir nos dons do Espírito de Deus, para que a gente não flua na ferramenta de forma errada. O dom de profecia, dando uma definição rápida, ele diz assim: é uma fala sobrenatural em língua conhecida, diferente do falar em línguas, né? A profecia geralmente ela vem na nossa própria língua. É falar por outro, o mais importante dos dons vocais, né? Ele até fala assim: olha, procurem os dons, mas principalmente o de profetizar. Não é necessariamente preditível, ela não fica apenas só falando do futuro, vai acontecer isso, não, ela tem uma outra característica, é de diferentes níveis de profecia. Tem a fala inspirada, né? Nem necessariamente a pessoa flui na profecia ou é um profeta, mas às vezes ela tem uma fala inspirada, o Senhor inspira ela e ela fala profeticamente. Tem o dom da profecia e a pessoa já recebeu o dom da profecia, e tem também o ministério profético. Como ela se manifesta? Numa inspiração momentânea dentro do conhecimento, produz. Olá, irmãos, é muito importante a gente começar a olhar para a palavra profética de forma diferente, porque ela é para edificar, ela é para exortar e ela é para consolar. E a palavra profética, ela não é solta, ela não, eu disse, alguém pode dizer assim: não, eu dei uma palavra profética, ela veio de Deus e você tem que engolir ela. Não, a palavra profética de hoje, dos dias atuais, né, ou desse novo tempo da igreja, ela é para ser julgada, porque antigamente, de alguém que julgasse um profeta, né? Mas a palavra de hoje, a palavra profética, ela primeiro, ela deve se cumprir. A palavra, ela tem que ter conexão com as Escrituras, ela tem que ter conexão com a Bíblia, e ela tem que ter conexão com outros profetas, porque o Senhor tem mais profeta dentro da igreja, amém? Então você fala ou eu falo, e essa palavra, ela é digna de ser julgada, porque até o pastor Claudinei, ele estava contando aqui, que ele chegou na igreja que ele ministra lá, que ele administra, ele disse que subiu uma irmã lá, e começou no púlpito a dizer que vem espada, e corta espada, e faz não sei o que, chegou lá e falou: irmã, vem cá, por favor, não vai ministrar isso aqui na igreja não, por favor, senta. Ela falou: essa sua espada aí, está esquisita, né? Espada é juízo e tal, ele explicou aqui para a gente. Então assim, nem tudo, irmãos, vem de Deus, nem tudo vem de Deus, e nós precisamos estar atentos. Hoje eu recebi uma ligação, eu vou falar dela. A Érica ligou para mim hoje, e ela começou a falar comigo: olha, eu preciso falar com você hoje. Eu falei: então liga, porque na igreja vai ser difícil, né? E ela me ligou, e ela começou a falar: o Senhor mandou falar assim, 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 assim com você. Eu falei: o que está acontecendo? Você está lendo o esboço da minha ministração? E o Senhor trouxe palavras. Ela trouxe palavras para mim hoje, que 4 profetas já trouxeram,
já falaram de coisas que me afligem a respeito do ministério e tal. E aí eu disse para ela também, para edificar, ela disse assim: saiba, você é a quarta pessoa que Deus está usando para falar a mesma coisa, mas eu sei que ela vem de Deus. E sabe que uma das coisas que ela comentava comigo, e o Senhor já vem falando, que o inimigo ele é sujo, e ele às vezes, ele tenta entrar por esses canais para atrapalhar, mas o Senhor vai nos dando discernimento, o Senhor vai nos dando conhecimento, e a gente sabe, e você tem que também estar atento, porque as palavras proféticas dadas aqui, elas são passíveis de serem julgadas e serem também apagadas. Nós podemos dizer, irmãos, nós não aceitamos essa palavra, ela não bate com a Bíblia, ela não vem de Deus, o Senhor não testifica isso em nós, e nós rejeitamos essa palavra. Teve uma ocorrência aqui que eu nem posso repetir de tão feio que faz bastante tempo, mas uma pessoa fez uma coisa aqui, e a palavra profética dela foi tão carnal, irmãos, que na igreja, de verdade, se passasse um pernilongo aqui na frente, você ouvia lá onde o André está, lá no fundo. Porque pairou, o negócio foi tão absurdo, e ele estava com o microfone na mão, e ele falou uma coisa tão absurda que eu não posso nem repetir, de que o culto acabou naquele momento. Né? Era um negócio que assim, assustador. Por quê? Porque a pessoa se empolgou, saiu do espírito e foi para a carne, e infelizmente isso não pode acontecer. 1 Coríntios, o capítulo 14, o verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons de espirituais. E ele destaca, como eu disse, ele destaca principalmente o de profetizar. Vocês precisam, entre pedir os dons, pedir para profetizar. Por quê? Olha lá, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, agora que interessante, ele começa dons espirituais no capítulo 12, no capítulo 13, ele tem um capítulo inteiro falando sobre o amor, e no 14, ele retoma a dar os ensinamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque dons e ministérios sem amor é nada, ela está vazia, não tem efeito, não flui. Então ele tem que estar misturado, o amor tem que estar misturado nos nossos ministérios. Se ele não tiver, o Senhor der um ministério para a gente, o Senhor der um dom muito legal para a gente, e a gente não tiver amor, o nariz empina, o peito levanta, os cascos ficam afiados, né? E a gente, eu já vi isso, que me desculpa falar um testemunho desse, mas eu vi pessoas aqui que se levantaram no decorrer da vida da igreja, se levantaram na área profética, e uma vez chegaram para ele, apontaram para o apóstolo e disseram assim: olha, nós não te aceitamos mais como nosso pastor. Nós somos profetas, Deus fala direto com a gente. E eu não estou brincando do que eu vou dizer para você. Alguns deles saíram daqui e montaram um ministério na casa deles, e a placa da igreja deles era assim: os cães ficarão de fora. Eu não estou brincando, é verdade isso. Não é verdade? Os cães ficarão de fora. Eu me lembro, eu era bem jovem, mas eu me lembro, eles se reuniram no meio e apontaram o dedo no nariz do nosso pastor, disse você, e falaram algumas coisas e tal, e nós não estamos mais debaixo da sua sugestão, porque nós agora somos profetas, Deus fala direto com a gente. Irmãos, se eu tivesse tempo, eu te falaria como cada um deles morreu, de forma terrível. Não é assim que a coisa funciona. Mas, quando os dons e os ministérios não estão misturados com amor, o caminho de destruição é grande. E aí o verso 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, vamos junto lá, porque isso tem que ficar incutido na nossa mente, vamos lá, é para a edificação, exortação e consolação. Na Bíblia, edificar significa construir, é fortalecer a vida espiritual, tanto individual quanto em comunidade, promovendo o crescimento na fé e no caráter cristãos. A palavra profética, ela tem que ter a característica de edificar.
eu ouço ela e ela me edifica. Eu vou te mostrar alguns exemplos hoje, na prática, que aconteceu esses dias aqui com a gente. Então, irmãos, a palavra profética, ela precisa edificar. A palavra profética, ela precisa exortar. Mas como é, eu acho que aqui é onde mora o perigo. A gente confunde exortar com fazer algumas atitudes que não pode, né? Então, às vezes a gente precisa exortar, instruir uma pessoa e tal, e olha o que é a definição de exortar. Exortar na Bíblia significa encorajar, instruir, admoestar e motivar alguém a seguir o caminho correto em Cristo, sempre com quê? Amor e humildade. Agora, irmãos, às vezes a gente tem umas atitudes grosseiras no culto, a gente tem atitudes grosseiras com o irmão, aqui em forma profética. Agora, imagina, se a gente não for amoroso na entrega da palavra, se a gente não exortar de uma forma a encorajar, instruir, admoestar e motivar, a gente causa outras coisas, não é verdade? Se Nilo, eu e o Nilo aqui é lixa grossa, irmão, é lixa grossa, pensa, ele em mim e eu nele, tá? Não pensa que ele a lixa vem para os dois lados. Mas como que a gente exorta? Nilo, é assim que exorta. Nilo, é o seguinte, cara, você ministrou, falou assim, cara, não concordo com isso. Ele faz comigo, você falou, mas cuidado com essa frase, cuidado com essa fala, cuidado com esse gesto. É assim, não é gritando, não é batendo, não é, E eu estou exortando, né? Essa semana mesmo eu já dei um puxão de orelha nele. Não pode passar uma semana, né, João? Desculpa. Mas você continua me amando aí? Beleza. Mas eu exorto ele direto, ele me exorta, a gente se exorta entre os pastores, entre os nossos líderes, porque é necessário, mas isso não significa estupidez, grosseria, voz alta, gritos e coisas assim. Exortar vamos lá em verdinho, vamos lá. Exortar é encorajar, instruir, admoestar e, isso é exortar. Posso ouvir um amém desse lado aí? Ele diz também que é consolar. A palavra profética, ela vem para consolar. Irmãos, quantas vezes, Érica, glória a Deus pela sua vida. Como é gostoso, né? Você receber, e assim, irmãos, às vezes a pessoa vem falar assim, pastor, eu preciso falar com você, eu já começa, né? Lá vem bomba, né? Lá vem problema, lá vem encrenca. Mas eu falei, irmã, liga, vai, vamos lá, vamos encarar, vamos ver o que é. E aí ela começa a trazer em forma profética, né? E ela tremia do outro lado lá para falar e tal. E ela foi fluindo e falando. E como o meu coração se alegrou em ver das coisas que Deus já tinha falado e não falou nada para ela. Quer dizer, ela não sabia. E aí o Senhor começa a ministrar naquela hora, ela vem e ela edifica. Ela me consola, ela me conforta, ela me exorta. Porque tem palavras também, né? Cuidado com isso, com aquilo e tal. Então assim, consolar, irmãos, refere-se a um ato de oferecer conforto e apoio, especialmente em momentos difíceis. Irmãos, tem hora que a gente está numa situação que só Deus, só misericórdia. Mas pastor não passa isso, não queira ser pastor então. É tudo igual, irmão. A gente passa os mesmos problemas que todo mundo, e tem hora que a carga está pesada, tem hora que o negócio está difícil, mas aí o Senhor usa alguém para trazer uma palavra profética sobre a vida da gente e nos abençoa. Então esse ministério, ele disse, olha, queira os dons, mas principalmente de profetizar, porque o de profetizar, ele edifica, ele exorta e ele consola. Isso é uma obra do Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. E o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E a igreja, ela precisa, irmãos, ela precisa, não é? Ela precisa ser edificada. Ela é edificada de várias formas, mas ela também é edificada através da palavra profética. Irmãos, o ministério profético, ele é especialíssimo
no meio da igreja. E aí ele diz assim, ó: eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ele fica falando o tempo todo isso. A igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser edificada. Vejamos uma revelação ministrada nesse padrão. Foi o profeta e pastor Claudinei, veio aqui esses dias, e ele fez essa palavra profética, e eu dou mais detalhes daqui a pouco. Eu queria ser pastor só para eu ter uma maleta daquela, mas eu vi uma maleta aí na sua perna, e colocada aí na sua perna, uma maleta, e o Senhor disse: abre essa maleta, e quando eu olhava essa maleta, eram papéis embaraçados, assim, todos mexidos, e o Senhor começava a pôr em ordem, e o Senhor dizia que vai pôr em ordem papéis, e esses papéis estão especificamente voltados para questões financeiras e questões de negócios que vão ser liberados. Alguém tentou mudar algo para impedir o que era para estar na mão do irmão. Eu vejo o número 5 e o Senhor fala que é uma questão de 5 anos para trás, mas hoje o Senhor chega com grande providência. O Senhor diz: é hora de eu pôr na tua mão, a obra que eu vou fazer vai ser grande. Houve uma reunião escondida, 3 pessoas planejaram, e o que era para ser feito com você não foi, mas Deus manda dizer: eu me lembro de José aqui essa noite, e eu vou restituir na tua mão, e você vai ver a vitória que o Senhor vai dar. E o Senhor diz: fala para ele, não vai ter obra inacabada na vida dele, porque o meu nome vai ser glorificado no seu coração. Oh, glória Aleluia. a Deus! Quantos podem glorificar a Deus? Todo mundo aqui entendeu o que ele falou? Se você entendeu, dê um glória a Deus. Então, essa palavra, apesar de não ser uma palavra profética, é uma revelação, é uma palavra de sabedoria seguida de conselho, você viu a postura? Ele está fazendo como eu estou fazendo agora, alto, claro, todo mundo ouviu, todo mundo entendeu. Se a palavra profética, irmãos, no nosso meio, a gente não crescer para isso, se ela não tiver essa característica, a gente não consegue receber a edificação. A gente não é abençoado. E eu vou te dar um exemplo. Há poucos dias aconteceu um culto aqui, em que uma pessoa ministrava a palavra profética aqui, outra no meio, outra lá atrás, e eu estava atrás, porque ainda era a hora do louvor, e eu não conseguia ouvir nenhuma das 3. Eu fiquei desesperado, porque eu sabia que as pessoas estavam fluindo na palavra profética, mas eu não entendi nada. Eu não entendia nem o que estava lá perto de mim, porque tinha o som dos instrumentos. E aquela pessoa falava, ela falava alto, outro falava alto, outro falava alto, 3 pessoas, 4 pessoas, falando em palavras proféticas, e ninguém entendeu nada. E olha o que acontece: se você estiver atrás de mim, você estoura meus tímpanos, de tanto você gritar. Só que o cara que está 2, 3 bancos atrás de você não está entendendo. Então quem está na frente é judiado, e quem está atrás não está recebendo. Então nós precisamos fluir de uma forma mais correta. Pastor, agora a gente vai colocar Deus na caixinha, a gente vai bloquear o Espírito. Não, Paulo ensina, vocês vão falar, mas uns depois dos outros, para que a igreja receba edificação, consolação e exortação. Amém? A palavra tem que ser nesse naipe, é desse jeito, para que a gente receba. Irmãos, de verdade, alguns de vocês já vieram ministrar aqui para mim, eu não consegui ouvir nada, porque o barulho era grande, e às vezes não é o momento da gente entregar a palavra, porque ela não vai fugir. O Senhor deu uma palavra para você, está dado, você e eu, a gente tem que esperar o momento correto para entregar essa palavra. A necessidade de ordem no culto, ele diz assim, o 26, eu estou lendo só a Bíblia, tá, irmãos? Aqui é tudo Bíblia, né? Capítulo 14, verso 26, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, vamos juntos lá, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas tudo que a gente fizer no culto precisa ser para a edificação
da igreja. Ele continua dizendo no 29, verso 29 diz assim: falem, olá irmãos, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Não é porque a pessoa trouxe uma palavra profética a gente vai dizer amém, aleluia, seja paz, é a maior desgraceira, né? E a gente vai aceitar aquilo, não. Se aquilo estiver fora da palavra, a gente vai rejeitar. Se o Senhor disser para nós e nos mostrar que aquilo não provém, nós vamos rejeitar essa palavra, porque você pode profetizar, mas nós vamos julgar. Posso ouvir um amém desse lado aí? Tá. O verso 30, e eu estou lendo Bíblia, irmãos. O verso 30 diz: mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, faz o que o primeiro? Sente. Eu acho que ele é um pouco mal educado, né? Ele diz: cale-se, né? Irmão, o outro recebeu uma palavra profética, então chegou a hora de você parar a sua. Você senta e o outro fala. Por quê? Porque eu preciso entender. Então, um de cada vez. Olha o 31. Porque todos podereis profetizar. Todos. Que ele está falando, eu quero que você tudo profetize, então vai cheio de profeta, né? Ele diz, eu quero que todos podereis profetizar. Mas como, irmãos, isso acontece? Um depois dos outros. E para que um depois dos outros, pastor? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. A palavra profética ela tem que trazer conexão para nós, daquilo que o Senhor quer trazer para nós, revelar, nos ensinar, nos exortar, nos consolar. Ela precisa ter clareza. Olha o verso 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao pastor Dirceu, ao pastor Samuel. Isso aqui é muito interessante. O pastor Nilo já cantou aqui o que eu ia falar. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não somos possuídos pelo Espírito de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos templo do Espírito de Deus. E há uma diferença muito grande entre alguém ser templo e morada de Deus e alguém ser possuído, como acontece com os demônios. Os demônios, eles invadem a vida da pessoa, eles aprontam 1001, às vezes causam acidentes, mortes e tal, e depois o demônio sai e deixa a pessoa com a dívida. Não é assim? Porque ele possui, ele tira as condições mentais da pessoa naquele momento, ele ocupa a mente dela, ele usa o corpo dela, né, que ele chama de cavalo, ele usa o corpo dela e depois ele sai e deixa a pessoa com prejuízo. Mas a gente não. Então, por que ele fala isso? O espírito, é espírito minúsculo, né? O meu espírito. O espírito dos profetas estão sujeitos a ele mesmo. O meu espírito é sujeito a mim, ou seja, o Senhor pode estar ministrando para mim, Ele pode estar me dando uma revelação, uma visão, uma palavra profética, mas o meu espírito não está sendo invadido, o meu espírito não está sendo possuído, o meu espírito está recebendo instruções, e na hora certa eu transmito a instrução. Entende? É isso, mas às vezes parece que a gente vê o seguinte, a pessoa recebe a palavra naquela hora e ela sai falando, e as pessoas não entendem, as pessoas não ouvem, e a gente não recebe a edificação. Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, de hoje em diante, quando o Senhor ministrar alguma coisa, vamos com calma, ela não vai fugir, a palavra está aí, já foi dada. Hoje o Edelso pegou aqui, sentou, pastor, vem cá, e eu tive essa visão, esse sonho, foi assim, foi assado. Ele contou um monte de detalhe. Eu falei, olha que coisa linda, tá vendo? O Senhor trouxe uma revelação para ele, e está tudo aqui. E ele sentou comigo depois do culto e me contou tudo aquilo. Então o verso 33 diz assim, porque, essa eu quero que você leia comigo, vamos junto lá? Porque Deus... Posso ouvir um amém? É isso, gente, Deus não é de confusão não, o nosso Deus é inteligentíssimo, é o Deus de toda a sabedoria, de todo entendimento, de todo conhecimento. Você acha que Ele vai querer confusão no nosso culto?
Sabe o que o Senhor quer? Ele quer isso mesmo, a nossa liberdade, a nossa adoração, que nem a gente estava aqui agora, né? Fluindo no Espírito, um canto, tem salmo, tem hino, tem revelação, e a gente está tudo fluindo na liberdade do Espírito de Deus, está tudo gostoso, mas Ele não quer confusão no nosso meio. E quando ele praticamente investe um capítulo 14 inteiro, falando como a gente deve usar a palavra profética, porque o Senhor quer que se levante mais profetas, e eu também quero que se levante mais profetas aqui. Inclusive esse é um dom que eu peço ao Senhor muito tempo. Senhor, eu quero esse ministério, eu quero esse dom para minha vida. O verso 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do apóstolo Paulo. Interessante isso, né? Que tem horas que Paulo fala assim, olha, isso aqui é um conselho que eu estou dando. Não, ele diz algumas palavras, não sou eu, não é o Senhor, mas eu te digo, faça isso, faz aquilo, ele dá um conselho. Mas aqui não, aqui ele diz assim, ó, as coisas que eu estou escrevendo para vocês, o Senhor me deu, são mandamentos dele para a igreja. E o 38, lá na igreja já tinha problema com Paulo, né? Isso, ó, mas se alguém ignora isso, que ignore. Mas ele diz, eu estou ensinando da forma certa, se você não quiser aprender, tudo bem. Ao 39 ele diz, portanto irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Agora, para a gente encerrar o 14, vamos ler a uma só voz, vamos lá. Aleluia, é isso. Agora, a gente vai para uma palavra profética, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Foi o pastor Claudinei que trouxe, são duas palavras proféticas a respeito da igreja, e depois no final, quando elas acabarem, nós vamos levantar um clamor a respeito dessas duas palavras proféticas, porque ele diz, na hora que ele está profetizando, ele fala o que o Senhor vai fazer entre nós, mas ele disse assim, agora, como eu estou ensinando, né, pelas manhãs, precisa ter a interação de vocês, precisam vocês crerem, precisam vocês buscarem, que o Senhor já está enviando ferramentas. Então, presta atenção nessas duas palavras proféticas. Está fazendo uns riscos, eu falo isso sem medo, nunca profetizo em igreja para agradar nada não, irmãos, eu faço o que Deus está me dando, mas são riscos, e o Senhor vai movimentar, como se Ele estivesse fazendo riscos, de implantação do ministério, e a terra que o Senhor está mostrando tem a ver com Portugal. Deus vai fazer um movimento, e a igreja ela vai nascer através de um movimento que vai pegar boa parte da Europa, e o nome de Deus vai ser glorificado, e vocês vão me contar sobre essa bênção, porque o Senhor é poderoso para trabalhar, o Senhor é grande e poderoso para trabalhar. Glória a Deus! Você consegue imaginar? Ele não nos conhece, veio aqui pela primeira vez, e o Senhor disse, me ensina para eles, que eu vejo linhas, né, como um projeto, e vai começar um trabalho em Portugal, e vai expandir pela Europa. É pelas capacitações daqui? Nossa, não, mas se o Senhor planejou, eu tomo posse, é minha herança, é a sua herança. Amém? Vamos ouvir mais uma? Vem chegando um tempo muito grande para essa igreja, irmãos. Essa igreja vai começar a se mover numa velocidade muito grande, em coisas novas. Eu não sei nada daqui, nada mesmo, não sei nada. Eu não ia sair lá da minha cidade para vir aqui para ser leviano, não preciso. Mas eu via algo como se fosse um instituto educacional sendo levantado em prol de crianças, para acolher, e vai ser algo muito grande, serão prédios, tem investidores chegando para isso, e vai ser feito um instituto educacional, e esta igreja vai ser muito honrada com esse trabalho, para a glória de Deus. Pode preparar, pastor, porque vai ter que mexer com negócio de documento, licitação, Deus já vai preparando tudo, vai acontecer muita coisa, e escolas missionárias, escolas de formação, prepare os pedagogos, prepare os professores, vai ter muita obra a ser feita, muita obra a ser feita.
Deus vai fazer, irmãos. E eu vou ver, viu? Você vai me contar. Pastor, o senhor vai me contar. Irmã, você vai me contar. Porque o Senhor é Deus poderoso. Ele não tinha acabado ainda, mas tudo bem. Eu quero finalizar dizendo algo para vocês. Quando o Senhor traz uma direção profética para uma igreja, eu não estou falando de revelação. Quando eu digo com ele, quando eu falei com aquele irmão, com aquela irmã, isso são revelações. Quando eu falo sobre esse projeto, sobre a igreja avançar, sobre a igreja estabelecer instituições de ensino, isso são liberações proféticas. É necessário que todos vocês foquem nessa visão e comecem a orar, comecem a clamar nessa visão, a buscar nessa visão, porque se nós pegarmos juntos, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E Ele pode fazer. Ele pode fazer. Estão chegando em números. Estão chegando em um novo momento, em um novo tempo. E vai ser grande a obra que Deus vai fazer. Amém? Estabelece a vontade de Deus sobre a sua vida. Descansa teu coração. Descansa teu coração. Aleluia! Agora pode aplaudir, porque Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. E, irmãos, quem é mais próximo a mim sabe que algo nesse sentido educacional, eu já até tenho estudado um pouco sobre isso, algo que está no meu coração. Eu não falo muito, mas isso estava no meu coração. Quando ele começou a falar aqui, eu falei: Senhor, que é isso que ele está falando? E o pastor Nilo, tem no coração dele também, o Senhor tem despertado ele a respeito de uma escola, falamos essa semana ainda, a respeito de uma escola teológica séria, e ele já vem desenvolvendo essa escola teológica, e é isso, irmãos. O Senhor está fazendo planos para nós. O Senhor está revelando, e Ele vai trazendo essas novidades espirituais para nós, mas Ele disse uma coisa muito importante: depende da gente agora tomar posse e a gente crer, e aí o Senhor vai fazer. A ferramenta Ele tem, o investimento Ele tem, o recurso Ele tem tudo, porque isso é plano dEle, e Ele vai usar esses movimentos para alcançar essa geração, para alcançar este bairro. Você crê nisso? O Senhor tem ferramentas novas. Ele está falando em Érica, Ele está falando: descansa, de novo, descansa o seu coração, porque o que está sendo feito sou eu que estou fazendo. Descansa o teu coração. E o Senhor está falando isso com a gente já há alguns dias. Descansa. Eu sei que você está vendo coisas que não te agradam. Eu sei que você está vendo coisas que você não gostaria de passar. Eu sei que você está passando algumas coisas que só Ele sabe. Mas Ele está falando assim para mim: descansa o seu coração. Descansa o seu coração, porque eu tenho projetos para a minha igreja. A igreja dele. E Ele tem projetos, Ele está traçando. E agora Ele resolveu revelar a nós. E eu queria já aproveitar essas duas palavras proféticas, chamar você para ficar em pé, para a gente clamar por essas duas revelações. Uma é Portugal e Europa, que o Senhor disse que a igreja vai expandir para lá. Não sei se você sabe, mas nós chegamos a ter já 14 filiais, inclusive uma delas era no Paraguai, e depois nós emancipamos todos eles, mas o Senhor está começando a trazer algumas novidades para nós, e nós vamos obedecer o que Ele tiver para fazer no nosso meio. E Ele também já tem projetos para trabalhos aqui. E eu vou pedir para o pastor Nilo, que a minha voz já está indo, que ele nos dirija aqui em oração, mas eu não queria que vocês concordassem com o coração dele. Eu queria que você clamasse ao Senhor por essas duas visões, dizendo: Senhor, eu creio, eu tomo posse, e nós já chamamos à existência todos os recursos, tudo que o Senhor precisa para essas obras acontecerem. E aí tudo que o Senhor ministrar no seu coração, você já vai orando agora, tá bom? Levanta a sua mão, levanta a sua voz, começa a profetizar sobre esse novo tempo da igreja. Bendito e maravilhoso Deus, nós te louvamos nessa noite,
junto com os nossos irmãos, Senhor. Nós ouvimos essas palavras, nós ouvimos a sua pregação nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós cremos naquilo que o Senhor quer fazer. A igreja é tua, Senhor, nós somos teu povo, nós somos instrumentos, Pai, da tua palavra. Senhor, nós somos aqui instrumentos, Pai, da tua igreja, Senhor, na terra. Somos membros desse corpo, Senhor. Pai, nos move nessa geração, nos move nessa unção, nos move nos dons espirituais. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que é propósito do Senhor para este lugar, para este endereço, Pai, a expansão desse lugar para outras fronteiras, Pai, em outros países, Pai, outros continentes. Senhor, em nome de Jesus, é o Senhor que tem os recursos, é o Senhor quem tem a provisão, é o Senhor quem tem tudo preparado, meu Deus, para que essas coisas aconteçam. Senhor, nada está nas nossas mãos, está tudo na mão poderosa do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Todo impedimento caia por terra, Senhor. Toda obra que o inimigo tenta fazer para anular isso, Pai, caia por terra. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito encontre, Pai, lugar, Pai, espaço para operar nesse lugar. Que os dons espirituais fluam nessa igreja. Levanta nesse lugar homens, mulheres, jovens, crianças já, Senhor, cheios do Espírito Santo. Que sejam instrumentos, que sejam pessoas, Pai, que vão fluir nessa geração do fim, nessa geração que verá a vinda gloriosa de Jesus Cristo na terra. Senhor, abençoa, Pai, abençoa os líderes desse tempo, abençoa os pastores desse tempo e aqueles que o Senhor há de levantar para que essa obra aconteça, Senhor, da maneira que o Senhor quer, da maneira que é a sua vontade, porque sendo assim, Pai, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Nós cremos nisso, Senhor, e nós nos colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor pelos profetas que Ele tem na terra. Glória ao Senhor pelos profetas que Ele tem nessa casa. Glória ao Senhor por todos vocês que têm se colocado na brecha para serem boca de Deus. Continue sendo instrumentos de Deus nessa geração. Aleluia. Pode sentar, queridos. Olha lá, só para a gente finalizar. Ele profetizou com toda calmaria e clareza. Ele não se alterou, não gritou, não fez gestos fortes. Todos os presentes entenderam, receberam e foram edificados. E o espírito do profeta sujeita o profeta. Não é fácil, irmãos? É ou não é? É fácil. Vamos acertar aqui para a gente encerrar. Pastor Sérgio, já pode vir com o Ministério de Música aqui. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó, irmãos, vamos evitar profetizar enquanto estamos louvando com instrumentos. Ninguém consegue entender a profecia quando os irmãos estão ministrando, porque, né, as caixas fazem barulho e tal. Então, não profetize nesse momento de louvor, tá bom? Outra dica que a gente pode dar é: não devemos interromper a ministração de louvor para entrarmos com pregações ou com profecias. Vocês podem ver, né, o apóstolo aqui, tantos anos, quantas vezes a gente espera acabar o momento do louvor e depois a gente sobe. Houve dias que a gente não subiu, houve dias que não dava para pregar, porque o dono da igreja naquele dia ele não queria, ele só queria adoração. Então a gente não invade, né? Nós pastores não invadimos as ministrações aqui. O pastor Sérgio estava aqui, me chamando, eu falei: calma, daqui a pouco eu subo, vem, calma, porque a gente espera o momento certo para não interromper a ministração. Não foi bem, irmão, o que esses irmãos fizeram aqui hoje? E por que a gente vai fazer eles pararem, se eles estão fluindo no Espírito? Então a gente tem que ter cuidado de entrar, ou às vezes nem entrar. Quantas vezes a gente não entrou no palco, deixou a coisa acontecer? Não vamos profetizar mais de uma pessoa. Quando uma finalizar,
a outra poderá falar, uns depois dos outros, que nem o Paulo ensina, mas é preciso ter um ambiente de silêncio também, para que a gente entenda. Não adianta também você profetizar sozinho, no meio da congregação, fazendo barulho, que a gente não vai entender. Então vamos esperar as coisas acalmarem. E eu vou te dar uma dica, é o 4. O Senhor te entregou uma palavra profética durante o culto? Então, me procura, irmãos. 99% dos cultos eu estou aqui. É muito raro eu não estar no culto. Então você vai até onde eu estiver. Geralmente eu estou ali na porta. Vai lá e fala, pastor, o Senhor me deu uma palavra assim, 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 assim. E se eu entender que é o momento de você falar, sabe o que eu pego? Eu vou fazer o seguinte: pastora Marta, você recebeu uma palavra de Deus? Vem aqui, por favor. Eu vou trazer ela aqui, vou entregar o microfone e ela vai dar. E aí todos nós vamos receber, vamos ser edificados e vamos ser consolados. Posso ouvir um homem desse lado aí? É isso que Paulo ensina. A gente precisa ter ordem para entregar a palavra profética, porque ela tem que ter essa conexão. A gente precisa ser abençoado, a gente precisa ser exortado, consolado e edificado. Amém? Amém. Você é profeta abençoado, glória a Deus pela sua vida também. E de todos os outros que se levantam nessa casa a profetizar. Já vou dar a dica. Pastor Claudinei, pastor e profeta Claudinei, ele vem no próximo domingo. Então no culto da noite eu queria que você viesse para cá. O dia que ele esteve aqui, ele trouxe várias revelações. E sabe aquela do pastor Antônio? Eu não sabia que eu estava aqui, eu não sabia para quem ele estava falando. Ele estava ministrando assim, para o irmão, para tal. E aí quando acabou o culto, eu falei, Antônio, aquela palavra profética foi para você? Ele falou, foi tudo comigo. Eu falei, isso aconteceu tudo isso comigo. Eles nunca se viram, irmão, lá de, como chama lá? Elias Fausto e o meu cunhado do Paraguai. Primeira vez que se viram aqui, ele chamou o Antônio de moço, esse moço aqui, então não sabia nem quem era, e trouxe uma palavra e era exatamente isso. E ele vai estar aqui, e eu creio que essa noite em específico vai ser uma noite de milagres. Vai ser uma noite que ele vai ministrar cura e libertação nessa noite. Então você está convidado, tá bom? Deixa eu só te dizer aqui bem rapidinho, antes de ir para a ceia, que irmãos, alguns de vocês me perguntam, pastor, onde estão essas ministrações e tal? Então na EBD, tá bom? Se você vier, a gente está aqui ministrando. Mas lá no canal da igreja, no YouTube, Igreja Batista no Parque América. Digitou no YouTube, você já vai aparecer o nosso canal. E aí lá você tem os vídeos mais recentes. Então todas as ministrações nossas estão aqui. E você tem também uma playlist, tá lá, playlist. Se você clicar, tem as 18 aulas desse ano da EBD, tá tudo bem organizadinho. Então tem uma capinha lá, sempre com a última aula, você clica, você pode assistir todas as aulas da EBD, estão no nosso YouTube, é bastante fácil, Igreja Batista Parque América, clicou, entrou no canal, e aí você consegue ver todas as nossas ministrações lá. Tá bom? E tem também o site da igreja, ele é novo, está no ar, www.ibpa.com.br, está aí o nosso site também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, os diáconos também já podem vir, por gentileza. O capítulo 11, o verso 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28 diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Então, queridos, quem pode participar desse momento agora? As pessoas que já nasceram de novo, entregaram sua vida para o Senhor e também já desceram as águas. Essas pessoas podem se apropriar desses elementos que vão ser passados agora, e você pode ser com a gente, porque este memorial, este pão, ele representa o corpo do Senhor, que foi dilacerado na cruz por nós, e esse cálice representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então não é um pão comum, não é uma bebida qualquer, ela é consagrada, e ela tem uma simbologia muito séria. Então não coma e não beba, se você ainda não nasceu de novo, não entregou a sua vida a Jesus, e não se batizou. E se você também não fez isso, mas entendeu que o Senhor tem plano na sua vida, e que hoje é dia de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, não vá embora. Acabando essa reunião, você vem aqui e diga: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero ser instrumento de Deus nessa terra e nessa geração. Então nós te agradecemos, Jesus, por esses elementos. Te agradecemos, Senhor, por este memorial. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida, o que o Senhor está fazendo nesses dias, e por todas as suas promessas, por todos os seus planos, por tudo que o Senhor quer fazer. Nós já te agradecemos, nós tomamos posse, é nossa herança, Senhor, e nós te agradecemos por tudo e por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém.